Fala pessoal, vamos discutir hoje aqui. Eu sou Paulo Portinho. Quando uma empresa faz uma subscrição, paga um dividendo, faz um desdobramento, um grupamento, o preço que tinha no dia anterior muda radicalmente no dia seguinte. Vamos entender como isso funciona? Vamos dar uma olhadinha nos nossos slides para a gente ver as definições que a gente vai trabalhar hoje. O PCOM vai ser o preço de fechamento com os direitos. E o PX vai ser o preço teórico do ativo ex-direitos. Subscrição é uma emissão de novas ações para captar recursos. Bonificação é emissões de ação por incorporação de reserva de lucros ou outros recursos que são normalmente distribuídos gratuitamente aos acionistas. Tem o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. E aqui vamos entender como é que funciona a diluição, que é perda de direitos por não participar dos aumentos de capital. Quando a empresa tem um evento societário são essas questões: aumento de capital, subscrição, pagamento de dividendo. Normalmente, um direito que o acionista atual tem, que outras pessoas não têm, acabam estando envolvidos no valor da ação. E às vezes esse direito vale muito, como um dividendo extraordinário, por exemplo, ou como uma subscrição muito barata, por exemplo. A Itaúsa vai aumentar o capital dela em 5%, em 10% do capital, e a ação está R$ 11,50. Ela permite aos atuais acionistas que participem dessa subscrição pagando R$ 6,00. Quer dizer, você, acionista, tem um direito que outras pessoas não têm. Enquanto essa ação tem o direito, está com o direito dentro dela, se o acionista vender, ele perde o direito. O que a Bolsa faz? Como esse direito às vezes é muito valioso, então uma ação está R$ 30,00, paga R$ 3,00 de dividendo. Ela valia R$ 30,00 no dia seguinte ela não tem mais o direito de 3. Então no dia anterior ela carregava aqueles R$ 3,00. O que acontece? A pessoa pode ficar sem saber o que está acontecendo e comprar de forma equivocada, se ele é induzido a erro, quando abrir o home broker dela, quando abrir o book de ofertas dela. Eu já vi acontecer isso com a Itaú 3, uma empresa muito pouco negociada, né? Ela deu uma bonificação, um desdobramento, eu não lembro, acho que foi uma bonificação. Ela fechou a R$ 30,00, ela deveria ter aberto a 25 por preço teórico. Realmente ela abriu a 25, só que a pessoa que estava com a cabeça no dia anterior, lembrando dela 30, infelizmente acabou comprando de alguém que estava vendendo a 30. Então a Bolsa fez tudo que ela podia, a Bolsa colocou como preço inicial 25. Na hora que você dá uma oferta de 30, ela vai te dizer que você está pagando 20% a mais do que o preço de mercado. Só que você, inadvertidamente, você por distração, acabou comprando muito mais caro. A Bolsa fez o ajuste. Agora imagina se a Bolsa não fizesse o ajuste. Então esses ajustes teóricos que a Bolsa faz é para evitar que o investidor seja induzido a erro por um evento societário que antes havia o direito incorporado na ação e depois daquele dia não tem mais. Tá? Vamos ver os principais ajustes aqui. Os dividendos deliberados pela Gerdau, referentes ao terceiro TRI de 2006, seriam de R$ 231 milhões ou 35 centavos por ação. Eles seriam pagos em 30/11 de 2006 sobre as posições detidas em 21/11. Ou seja, qual é o PCOM? O preço com o direito do fechamento no dia 21/11. Foi R$ 33,69. Qual o dividendo que ele vai pagar? 0,35. O que significa isso? No dia seguinte, no dia 22, a ação está ex. Ou seja, a ação não incorpora mais, não tem mais aquele dividendo. Então, obviamente, aquilo ali não pode mais estar dentro do preço teórico da ação. Então, a conta é ridiculamente fácil, né? O preço X vai ser o preço com menos o dividendo. Então, no dia seguinte, PX 33,69 menos 0,35, 33,34. Esse é o valor teórico. A abertura foi de 33,50. O que a Bolsa fez? A Bolsa só indicou para ele o seguinte, o valor justo teórico é 33,34. Tá? A pessoa compra o que ela quiser. Ela pode achar que pagou o dividendo, mas eu continuo gostando dessa empresa e vou comprar por R$ 33,50, que foi exatamente o que aconteceu. Tá, vamos ver um exemplo um pouquinho mais difícil. Bonificação. O Conselho de Administração da Gerdau, em 31 de março de 2006, aprovou o aumento de capital social, mediante capitalização de reservas de lucro, com emissão de novas ações, a título de bonificação. Com isso, o capital social passou de 5,21 para 7,81, tudo bem, isso não é importante para nós. A bonificação foi na proporção de 50%. Ou seja, foi creditada uma nova ação para cada 2 ações possuídas. A partir de 13 de abril, as ações já eram negociadas ex-bonificação. O preço com era R$ 52,60, o fechamento do dia 12, né, o dia em que você ainda tem o direito.
o percentual de bonificação é de 50%. E o preço X vai ser, segundo aquela formuleta ali, o preço com dividido por 1 mais o percentual de bonificação, que é 0,5. Então, dá 35,07. Esse é o valor teórico. A cotação de abertura foi um pouquinho menor, foi 34,98. Nesse caso específico, que acontece com muita frequência, principalmente se as ações vão subindo, porque se a ação vai para 100, 200, R$1.000, ela fica complicada de comprar, então as empresas fazem essas bonificações, fazem também desdobramentos. Realmente, se a pessoa, muita gente que não participa do dia a dia da vida societária da empresa, às vezes vê uma empresa que valia R$60, valendo 30, e não houve mudança nenhuma. Você que tinha uma ação ganhou mais uma e ficou com duas. Tá? Assim como nesse caso da Gerdau, você que tinha duas ações ganhou mais uma e ficou com 3. Então, do ponto de vista patrimonial, there's no free lunch, você não ganhou nada com isso. Só que qual é o problema, gente? Pensa na posição da bolsa. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo leu o aviso aos acionistas, nem todo mundo leu que dia está com, que dia está ex. Então, o papel da bolsa nesse caso, e justo que seja assim, é entregar para você no dia seguinte, na hora que você viu, se você no dia anterior você viu 52,60, quando você abriu no dia seguinte você viu 35,07. Quando a bolsa pegou preço de fechamento do dia anterior, ela botou 35,07, ela não botou 52,60. A gente poderia deixar o mercado resolver isso? Cara, sim, poderia. Seria caótico, entendeu? A gente poderia ter uma pessoa completamente desavisada. Nesses casos em que sai de 52 para 35, a pessoa, né, tem um certo medo de fazer, porque é muito grande. Mas casos pequenos, de R$1, de R$2, que são relevantes, às vezes são 5%, 4% do valor da ação, a pessoa pode inadvertidamente comprar ou vender de forma equivocada. Tá, vamos ver um outro exemplo um pouquinho mais sofisticado. Suponha que uma empresa delibera um aumento de capital de 2,22%, com base na emissão de novas ações. O capital sairia, por hipótese, 55 bilhões para 56,21 bilhões. Ótimo. Para tanto, a empresa vai ter que emitir 21.818.182 ações ao preço de R$55 cada. No nosso exemplo, essa subscrição baratinha, né? A ação está R$ 82,50 e o preço de subscrição é 55. Quem tem direito? Só quem é acionista. Só quem está com a ação com o direito. No dia seguinte desse direito já não tem mais valor. Então, qual seria o preço teórico de ajuste? Vai ter que ser o preço com, mais o percentual de subscrição, tá vendo? Mais o preço de subscrição, dividido por 1 mais o percentual de subscrição. Quando a gente faz uma subscrição para capitalizar a empresa, para receber dinheiro do acionista, pensa comigo, se a empresa vale 10 bi e a gente vai fazer um aumento de capital para receber mais 1, se o preço da ação é R$10, então ela tem 1 bilhão de ações. Se ela vai vender as ações novas pelo mesmo preço, R$10, ela vai ter que vender quantos? Ela tem que botar mais 1 bilhão, ela vai botar 100 milhões de ações. Então ela vai aumentar a quantidade de ações de 1 bi para 1 bi 100 e vai aumentar o valor de mercado da ação em 10% também. Se o preço de subscrição é igual ao preço de mercado, não tem ajuste a fazer. Por um motivo muito simples. Porque o dinheiro que entrou, esse 1 bilhão de reais, não diluiu ninguém. Por que não diluiu ninguém? Porque se a ação valia 10 e a pessoa, para entrar na minha brincadeira, ter os mesmos direitos que eu, colocou 10 também, não tem nenhum benefício entrar antes ou depois. Ele poderia, inclusive, ter comprado no mercado a R$10 e ter o mesmo direito que eu. Mas o que acontece, que é muito comum, é que a gente faça subscrições por valores muito menores. Nesse caso aqui, em vez de 82,55, só que você faz subscrições pequenas. Então, isso aqui costuma ser um diferencial e um benefício para as pessoas que participam dessas sociedades há muitos anos. Só que, do ponto de vista teórico, pessoal, do ponto de vista teórico, a bolsa ajusta. Então, se você fizer um aumento de capital de 10% com valor muito baixo na ação na emissão de ações, de novas ações, no dia seguinte, a bolsa vai mostrar isso com um ajuste. Então, não tem ganho, como sempre, there's no free lunch. Tá? Vamos ver agora o exemplozinho mais simplesinho, que é o grupamento e desdobramento. Dá uma olhadinha aqui. Em 18 de setembro de 2006, a NET aprovou o grupamento de suas ações na proporção de 15:1. Cada 15 ações emitidas pela companhia foram transformadas em uma ação. O preço de fechamento 31 de setembro de 2006 foi de 1,22 e o teórico de abertura seria de 18,30, só que o preço de abertura do pregão acabou sendo ainda bem menor que esse 18,00. Antes da gente falar do desdobramento, vamos falar por que serve o agrupamento. O grupamento aqui é comum quando a empresa está muito mal, né? Vai perdendo valor e chega perto de virar penny stock. É menos de R$1 que a bolsa tem umas regras para
tirar essas empresas do pregão. Mas essas empresas muito baratas, elas têm... Hoje é difícil, porque teve uma época que tinha muito, né? 70 centavos, 80 centavos, cada um centavo que andava para cima e para baixo era uma super variação, né? Então as pessoas que gostavam de trabalhar com trade acabavam usando essas empresas. Eu lembro de ter visto, eu não sei se foi com Banestes, eu realmente não sei. Eu lembro de ter acompanhado uma empresa que tinha uma oscilação enorme, uma negociação gigantesca, enquanto ela era penny stock, ou próximo disso, enquanto ela era muito barata. Em qualquer movimento representava 1% para lá, 1% para cá, 2% para lá, 2% para cá. E quando ela agrupou para sair na faixa de R$1, de R$1,50 para 10, 15 reais, o interesse das pessoas que tradeavam daquela maneira simplesmente se esvaiu, né? Diminuiu pra caramba a quantidade de negociação. E como não fazia muito sentido trazer a empresa de volta para 1 e pouco, porque a empresa tinha valor, eu acho que era um banco que tinha lucro e tal, não fazia muito sentido, as pessoas fugiram daquilo. É muito comum o grupamento acontecer quando a empresa está indo muito mal, e no caso, quando você vê uma empresa que teve 4, 5, 6 grupamentos, a NET teve vários também, e a NET saiu de valores, sei lá, equivalentes a R$1.000, R$1.200 para centavos. Isso aí vai mostrando para a gente às vezes vai achando que a empresa está valendo alguma coisa, mas na época ela está agrupando os valores. Muito raramente uma empresa faz um grupamento sem estar passando por problemas de redução do seu valor de mercado, muito raramente, tá? Agora vamos para o outro exemplo. O desdobramento já é um pouco diferente, é uma coisa mais facilzinha. Em 29 de 3 de 2006, a Natura aprovou o desdobramento de suas ações na proporção de 400%. Cada ação passará a corresponder a 5 ações. Essa é a regrinha. O preço de fechamento de 30 de 3 de 2006 foi 125, o preço teórico de abertura seria 25 e o preço de abertura do pregão de fato foi 25,73. O que significa isso aí? Isso aqui é o contrário. Quando uma empresa está perdendo valor, ela junta para a gente poder ter uma percepção melhor do valor dela no mercado e para ela não virar penny stock. Quando uma empresa está crescendo, esses valores de 125, 150 reais dificultam a negociação, porque normalmente as negociações onde tem mais liquidez são as negociações de lotes de 100 ações. E 100 ações no lote a R$125, estamos falando de R$12.500, o que, às vezes, se você tem uma carteira de 100 mil, de 150 mil reais, um movimento desse é um movimento que representa bastante da sua carteira. Então, isso afasta investidores médios, investidores pequenos e investidores médios. Então, o que a empresa faz? Isso é comum demais, praticamente todas as empresas fazem, tentar se manter num patamar de 17 a 35 reais, para as pessoas, para ter um pouquinho mais de liquidez. Então, quando a empresa dispara, normalmente ela faz um desdobramento desse aí. Tem outras formas de fazer também, mas o desdobramento é uma coisa direta. Você dá um percentual qualquer lá e você aumenta a quantidade de ações e diminui o valor por ação. Isso é um ajuste que a Bolsa também faz automaticamente.